E aí, pessoal católico ligado no YouTube, eu gravei uma live no último sábado, extensa, de mais de 1 hora de duração, onde eu falava sobre São Paulo, o apóstolo das gentes, e nessa live eu estava quase concluindo ela, e alguns problemas circunstanciais me vieram a interrompê-la. Pois bem, eu gostaria de desenvolver um vídeo para concluir esses pontos que ficaram em aberto nessa live e também concluir o assunto sobre São Paulo e sobre o início da Igreja Católica. Pois bem, eu estava falando sobre o Império Romano e a perseguição dos cristãos do Império Romano. Eu gostaria de fazer uma análise bem sucinta em relação a esse assunto. Primeiramente, como eu estava dizendo na live, a história do mundo antigo, a cidade de Roma era tão importante nesse período que o calendário, chamado de calendário juliano, ele não tinha Cristo como centro desse calendário, por razões óbvias, porque Cristo nem nascido havia. O calendário ele corria a partir da fundação da cidade de Roma e assim se seguia. Pois bem, cidade de Roma, o povo romano, ele iniciou na monarquia, teve um período um pouco maior de uma república senatorial, e por conta de algumas guerras civis por volta do ano 0, da nossa era, um pouco antes, instalou-se o poder do imperador. O império, existiram 2 triunviratos, que foram decididos entre 3 imperadores, e no fim sempre prevalece um. Aconteceu com Júlio César, depois com Augusto. E um desses imperadores que subiu ao poder foi justamente o imperador Nero. É aquele imperador que a gente estava dizendo, narrando na live, que foi o primeiro imperador romano a perseguir de fato os cristãos dentro do império. Pois bem, gostaria de traçar alguns detalhes agora, de uma forma também bem geral, bem sucinta, sobre a comunidade cristã na cidade de Roma. É importante que a gente reflita sobre isso. Por quê? Pense bem, como que o cristianismo, uma religião relativamente recente, porque se ela iniciou-se no ano de 33, em Pentecostes, no ano 49, existiu já um relato de um historiador chamado Suetônio. Suetônio ele é posterior, ele nasceu em 69, mas ele fala que no ano de 49 já existiam cristãos na cidade de Roma, não poucos cristãos que foram capazes de provocar alardes na cidade, o que era algo, assim, se fossem poucos cristãos não teriam todo esse poder de movimentar a cidade. Inclusive, um dos únicos relatos que a gente tem sobre essa comunidade de Roma é justamente esse relato de Suetônio, onde os judeus, porque o Império Romano ainda não tinha uma ideia do que era o cristianismo, talvez nem o cristianismo teria essa ideia de distinção entre eles e o povo judeu nesse período, mas a comunidade judaica, nas palavras de Suetônio, a comunidade judaica estava entrando em conflito por conta de um tal de Crestus. O
que a gente pode concluir desse relato de Suetônio? Que os judeus que já ali estavam pela diáspora, eles se dividiram entre os judeus tradicionalistas e aqueles que apresentavam uma nova forma de judaísmo, que era, na verdade, o cristianismo. Pois bem, como que o cristianismo, então, chegou até Roma? São Paulo, quando ele pisa em Roma no ano 61, e foi quando ele foi levado para ser julgado pelos magistrados de Roma. Ele pisa no porto de Puzzoli, 61, e lá já existe uma comunidade bem formada, sendo que São Paulo, na sua viagem missionária, não tem menção de que ele havia ficado por muito tempo ali. Quem então teria desenvolvido, como que essa comunidade havia sido fundada e quem teria acompanhado o desenvolvimento dela? Pois bem, os historiadores, eles dizem, eles tinham um consenso de que essa comunidade romana, ela foi criada justamente naquele dia de Pentecostes, quando Pedro prega para os partos, e ali existem partos, medas, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, e romanos, pessoas que também viviam na cidade de Roma, judeus da cidade de Roma, da diáspora romana, que haviam vindo até o templo em Jerusalém comemorar a festa de Pentecostes. Eles ouviram a pregação de Pedro e, assim fazendo, voltaram para Roma com uma ideia nova de judaísmo, entre aspas, né? Que na verdade era o cristianismo. Provavelmente muitas pessoas aderiram, outras não, e por isso se desencadeou aquela confusão que Suetônio nos narra que aconteceu no ano de 49. Pois bem, no ano de 64 acontece aquele famoso episódio sobre o reinado do imperador Nero, do incêndio em Roma. Acontecia incêndios em Roma normalmente, porque naquele tempo ainda não se faziam casas as casas não eram feitas ainda de tijolos, eram feitas de madeira e de materiais incendiários. E por isso era muito comum houvesse incêndios naquela cidade. A diferença desse episódio foi as proporções que as chamas alcançaram, queimando praticamente uma boa parte da cidade de Roma. O povo e os senadores, descontentes com o reinado de Nero, que era muito rígido por um lado e devasso por outro, eles então resolvem fazer como a mídia faz hoje, nos dias atuais, né? Mudar a opinião popular para incriminar então Nero, para retirá-lo do poder, porque era essa a intenção deles. Nero havia de ter que culpar alguém por esse ocorrido. Então ele começa a primeira perseguição romana aos cristãos. E São Paulo e São Pedro vão ser vítimas dessa perseguição de Nero. Do Apocalipse, em que em cima dele se fazem tantas conjecturas, e ele foi escrito justamente nesse período, por volta desse período, né, em que os cristãos estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Quem desencadeou essa perseguição foi Nero, e por isso São João vai escrever no capítulo 13 do Apocalipse aquilo que, principalmente os nossos irmãos protestantes, não todos, né, uma certa parte dos irmãos protestantes dizem que é a Igreja Católica que é a besta, o nome lá, Vicarius Filideis. Na verdade, São João ele escreve aquele trecho. Eu vou deixar um vídeo esclarecendo melhor essa questão aqui, do professor Felipe Aquino, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Na verdade, essa inscrição, essa decodificação de números para chegar ao nome
chamado de gematria, aconteceu justamente pela igreja cristã estar sofrendo perseguições desse imperador, dessa besta que estava perseguindo, né, os cristãos, que era na verdade Nero. Porque se você decodificar no grego César Nero, vai chegar ao número de 666. Como naquele período, fazer uma acusação dessa magnitude a um imperador romano era um crime de lesa majestade que era punido com a morte. Então João resolveu decodificar isso. Não somente por esse motivo, mas também para que o próprio livro do Apocalipse que ele tinha escrito não sofrer nenhum dano, né, por conta desse mesmo crime. Pois bem, São Paulo no ano de 61 chega à prisão de Roma. Supõe-se que no ano de 63 ou 64, início de 64, ele tenha sido liberto. E então ele volta para visitar algumas comunidades que ele tinha fundado. Em seguida, ele vai para outros lugares também, que ele ainda não tinha, que funda mais algumas comunidades. E no ano de 64, ele é capturado então na cidade de Troia. E é mantido sob cárcere durante algum período e é morto, como a gente estava refletindo na live, decapitado por um privilégio que ele havia por possuir a cidadania romana. Outro personagem muito importante que foi também morto nessa perseguição foi São Pedro. A gente não tem muitos dados sobre esse período da história da igreja. Existe as maiores evidências estão contidas no livro do Atos dos Apóstolos. Existem alguns apócrifos, como Atos de Pedro, Atos de Paulo, mas eles não dão uma ideia do que aconteceu realmente ali. Mas, por conjecturas, muitos historiadores chegaram à conclusão de que São Pedro foi dessas grandes figuras do cristianismo que ajudaram e acompanharam o desenvolvimento da comunidade cristã em Roma. E, sendo um dos líderes que encabeçaram essa comunidade, é natural que ele tenha sido um dos primeiros a ser capturado na perseguição de Nero. A tradição da igreja, ela nos diz que São Pedro e São Paulo foram mortos nessa mesma perseguição, inclusive no mesmo dia. Ou talvez com um dia de diferença aí. A morte desses dois pilares da igreja, ela coloca início a uma nova era do cristianismo. A essa era de que o cristão começa a apostatar da fé por conta dessas pressões externas como essa perseguição. Pois bem, Pedro morre crucificado, de cabeça para baixo. Achava ele ser indigno de morrer da mesma forma como o mestre dele, Jesus Cristo, morreu. Num ato de humildade, ele pede para que o madeiro seja invertido. E São Paulo, então, por uma espada afiada, morre. E dizem, a tradição diz que a cabeça de São Paulo quicou por 3 vezes, louvando até mesmo na morte a Santíssima Trindade. Irmãos, aqui a gente encerra esse vídeo. Espero ter contribuído de alguma forma, né, com vocês, com essa reflexão. Lembrando que essa reflexão é uma conclusão da reflexão da nossa live. Vou deixar também aqui o link da live. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.